Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula com o assunto de hoje sobre ações de segurança nas estruturas. O que seria essas ações, né? O que pode ser, como pode ser entendida a palavra ação numa estrutura? A palavra ação em uma estrutura, ela pode ser entendida como tudo aquilo que age na estrutura. E automaticamente, se ela está agindo na estrutura, ela vai provocar uma tensão e vai provocar também deformações, né? Sejam elas deformações plásticas ou deformações elásticas, né? Essas deformações, elas ocorrem, né, nos elementos estruturais, tá? Essas ações, elas podem ser agrupadas da seguinte maneira: tanto quanto a origem, quanto à variação com o tempo e quanto ao modo de atuação. Vou voltar no slide anterior aqui para aprofundar sobre a ação quanto à origem, tá? Quanto à origem, essas ações, elas podem ser ações dos materiais usados na construção, tá? Porque vai haver o peso próprio da edificação, né? O peso do piso, né? Da cobertura. Então, onde estão, né, os materiais que foram utilizados. Então, esses materiais, dependendo do tipo de material que for utilizado, vai ter uma ação diferente, né, na estrutura, tá? Então, vai depender, então, desses materiais, né? Quanto à origem, né? Quanto à ação de utilização, podem ser citadas as cargas dos equipamentos, né? Você vai precisar de utilizar um equipamento, um usuário vai precisar de utilizar um equipamento. Então, vai ter uma carga desse equipamento, né? Na edificação. Então, de certa forma, a estrutura tem que estar pronta para poder receber esses equipamentos. Outro exemplo que pode ser dito aqui na ações de utilização também é a variação de temperatura dos equipamentos, tá? Dependendo da temperatura que esse equipamento vai trazer para a edificação, ele vai ter uma tensão, vai provocar uma tensão ou até mesmo deformação. Quanto a ações do meio ambiente, tá? Pode ser a chuva, um vento, um terremoto. Então, cada um desses exemplos vai trazer uma ação, né? A estrutura vai reagir de alguma forma na estrutura, vai provocar uma tensão e também uma deformação, tá? E também podem ser citadas as ações excepcionais, né? Que são ações que podem fazer com que haja um colapso na estrutura e até mesmo uma catástrofe, né? Um colapso, uma catástrofe na estrutura, tá? Quanto à variação com o tempo, essas ações elas podem ser permanentes ou variáveis. Como o próprio nome já diz, as ações permanentes são ações que agem o tempo inteiro na estrutura, tá? Que a estrutura sempre vai ter essa carga agindo ali, tá? Como, por exemplo, a gente pode entender, né? O peso próprio da estrutura, que ela sempre vai existir, o peso próprio, o peso das instalações também, né? Que fazem parte da estrutura, então eles vão ser permanentes ali. E também tem as ações variáveis, que, como o próprio nome já diz, são ações que variam, né? Ora está agindo na estrutura, ora não está agindo na estrutura. São as sobrecargas, como os equipamentos, o vento, móveis, variações de temperatura. Então, tudo que tem uma variação, que varia, que não age o tempo inteiro, da mesma forma, digamos assim, o mesmo peso o tempo inteiro, é uma ação variável, tá? E também tem quanto ao modo de atuação. Podem ser ações externas ou ações internas, né? Como ações externas, a gente pode estar como exemplo o vento, os equipamentos, o peso próprio, a sobrecarga da estrutura. E como ações internas, né? Pode ser dada como exemplo a variação de temperatura, proteção e etc. Tá? Como nós sabemos, né, uma estrutura ela deve proporcionar ao usuário conforto, segurança e também deve ser durável, tá? E o assunto de hoje é sobre a segurança, tá? Que é não que conforto e durabilidade não seja importante, mas segurança é primordial, né? Que é um fator de maior responsabilidade, tá?
Quando se vai elaborar um projeto estrutural, nós sabemos que são reunidos três fases, né? Que é o anteprojeto ou projeto básico, que é quando são definidos o sistema estrutural, os materiais, o sistema construtivo que esse projeto vai ter. Na fase de dimensionamento ou do cálculo estrutural, são definidas as dimensões de maneira que sempre venha garantir segurança, prezando, né, pelo bom desempenho da estrutura e sempre prezar principalmente pela segurança. E tem a fase do detalhamento, né, que é onde são elaborados os desenhos executivos, contendo todo o detalhamento e especificação de todos os componentes do cálculo estrutural, tá? Nessas duas últimas fases, que é a dimensionamento e detalhamento, são utilizados, além dos conhecimentos de análise estrutural e resistência dos materiais, um grande número de regras e recomendações referentes aos critérios de segurança, definição de nível de carga, que representem a situação mais desfavorável, é claro, né? Porque se você utiliza da situação mais desfavorável, você vai estar se prevenindo de catástrofes, né? De problemas graves, né? De segurança nas estruturas, regras construtivas e etc. E onde que nós podemos, né, encontrar, então, esses critérios de segurança, essas definições de nível de carga? Porque para você elaborar um cálculo estrutural, você tem que estar atento às normas de segurança, tá? Então, as normas são conjuntos de regras e especificações para cada tipo de estrutura, tá? E como norma de segurança, né, que vai te garantir uma segurança na estrutura, nós temos a NBR 8.800, que trata dos métodos dos estados limites, tá? Provavelmente nas aulas de concreto, nas aulas que vocês já estão tendo, vocês já ouviram falar do método dos estados limites, né? Então, eles são assuntos da aula de hoje, tá? Porque é impossível falar de segurança nas estruturas sem falar do método dos estados limites. Então, os estados limites ocorrem sempre que a estrutura deixa de satisfazer um de seus objetivos, e eles podem ser divididos em estados limites últimos ou em estados limite de utilização. O que é o estado limite último? Ele está associado à ocorrência de cargas excessivas e consequente colapso da estrutura devido a, por exemplo, perda de equilíbrio como corpo rígido, plastificação total de um elemento estrutural ou de uma seção, ruptura de uma ligação ou seção, ruptura por fadiga, ou flambagem em regime elástico ou não. A principal diferença entre estado limite último e estado limite de serviço é que o estado limite último, ele ocorre sempre oferecendo um risco iminente de ruína da estrutura, devendo ser reparado imediatamente, tá? Então, o estado limite último, ele torna a edificação, né, a estrutura, inutilizável, tá? Ele traz um risco para a estrutura. Se a estrutura chega no estado limite último, essa estrutura, ela está inutilizável, porque caso ela venha a ser utilizada, ela vai trazer um risco para o usuário, um risco de vida para o usuário, tá? Já o estado limite de utilização, ela não oferece um risco iminente de ruína, ela está apenas fora dos padrões normais de funcionamento, mas mesmo assim, o estado limite de utilização ela não deve ser desprezada, tá? Mas é uma questão estética, pode-se dizer assim, uma viga que está bem flambada, quando ocorrem vibrações excessivas, né, trazendo um certo desconforto para o usuário, são deformações que são excessivas, mas que não traz um risco, pode-se dizer assim. O estado limite último, ele traz um risco, tá? Ele é um colapso mesmo e é uma catástrofe, digamos assim. Agora, o estado limite de utilização é uma deformação, como fissuras, né, profundas, fissuras demasiadas, vibrações excessivas, como eu falei. Um exemplo que pode ser citado é a Torre de Pisa, tá? Ela está com recalque, né? Ela está torta, digamos assim, falando da forma mais grossa, né? Ela está torta
mas ela está sendo utilizada, tá? Então, aquela Torre de Pisa, ela está no estado limite de utilização. Ela não está esteticamente... Tem gente que acha bonito, né? Ela virou toda uma obra de arte, pode-se dizer assim, ficou famosa, mas ela sofreu um recalque, ela não foi criada daquela forma para ser torta, né? Então, ela é um exemplo de estado limite de utilização, ela está sendo ainda utilizada, as pessoas podem entrar, né, nessa torre, porém, ela está sofrendo deformações excessivas com o decorrer da sua vida útil, tá? Então, foram criados alguns métodos, né, com o decorrer dos anos, vários cientistas foram criando formas, né, de ter dados para, na hora de executar, de elaborar os projetos estruturais, né, os cálculos estruturais, que os engenheiros pudessem se resguardar, né, dessas catástrofes, desses estados limite, de tanto de utilização quanto o estado limite último. Então, um dos métodos, o primeiro método a ser criado foi o método das tensões admissíveis, só que a gente não vai utilizar ele, eu só vou citar ele aqui, tá? Para vocês verem que, com o decorrer dos anos, os métodos foram sendo aprimorados. Neste método, o dimensionamento é considerado satisfatório quando a máxima tensão solicitante, que é essa tensão aqui, em cada seção, é inferior, tá? A uma tensão resistente reduzida por um coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança, vocês vão ver demais, tá? É esse gama aqui. É esse gama, tá? Ele é o nosso coeficiente de segurança. Então, nesse método aqui, a tensão máxima que era solicitada na edificação, ela deveria ser menor do que uma tensão de resistência, sendo que essa tensão de resistência, ela era inferior, ou seja, além da resistência eu ter minorado ela, né, existe uma resistência naquele material, um exemplo, né? Eu tenho uma resistência X. Então, eu vou diminuir essa resistência, eu vou minorar por um fator de segurança, né? Eu vou dividir essa resistência por um fator de segurança que eu obtenho nas normas. Então, eu vou ter um fator de um valor de tensão de resistência bem menor do que o real. E automaticamente, a minha tensão máxima, ela deve ser menor ainda do que essa tensão de resistência que foi minorada. Então, com isso, eu vou ter uma proporção, digamos assim, uma maior segurança, né, dos meus cálculos, tá? Então, esse é o método das tensões admissíveis. Depois foi criar... só esquecendo aqui tem esse slide aqui ainda. Essas tensões admissíveis, esses métodos, eles nos garantem incertezas, tá? Por quê? Várias incertezas, né, giram em torno de um cálculo estrutural, tá? Incertezas como a magnitude, distribuição do carregamento, que às vezes eu não sei, né, como que a distribuição vai ser feita. Isso depende do tipo de material, né, que foi aplicado na obra. Um pilar, por exemplo, a qualidade, né, a quantidade de água que foi adicionada, será se o traço foi correto, será se as barras de aço, ela tem mesmo aquela resistência. Então, assim, tem inúmeras situações, inúmeras incertezas que giram em torno de uma obra, de uma estrutura, que não tem como o engenheiro ter controle daquilo tudo, né? Não tem como ter controle de ações que dependem de terceiros, pode-se dizer assim. Como, por exemplo, também as incertezas das características mecânicas, né? Como esse material vai agir, vai trabalhar, a modelagem estrutural, as imperfeições na execução da estrutura. Então, são várias incertezas em que os coeficientes de segurança, os valores de coeficientes de segurança expostos na obra, nas normas, vai me trazer uma certa segurança quando eu utilizá-los nos meus cálculos, tá? Porque essas normas, elas foram estudadas, os cientistas tiveram todo um estudo para poder aplicar valores, né,
nas quais esses valores eles vão trazer segurança quanto às ações que estarão agindo na estrutura, tá? Às vezes, por enquanto, vocês podem estar entendendo, né? Às vezes está entendendo com dificuldade ainda o que eu estou falando, mas daqui a pouco vai clarear melhor as informações, tá? Depois desse método das tensões admissíveis, foi criada a teoria plástica de dimensionamento das seções, na qual a carga de serviço ela era majorada por um coeficiente de segurança, e essa carga de serviço ela ia ser majorada, né? E ela deveria ainda ser inferior ou igual à carga de ruptura, tá? Que seria a minha resistência, tá? Então, ela deve ser menor ou igual à carga de ruptura, e ela sendo majorada, tá? E, por fim, foi criado o método dos estados limites, que é o que a gente vai aprofundar o conhecimento hoje, que é o método que deve ser utilizado, tá? É esse que está em vigor, pode-se dizer assim, e o que a gente vai aprofundar o conhecimento hoje. No método dos estados limites, nós temos essa fórmula aqui, na qual a solicitação de projeto, ela deve ser igual, o coeficiente de majoração das cargas, das ações, que esse é o gama, tá? Esse gama é encontrado nas normas, e você vai ter as ações que vão estar agindo nessa estrutura, e você deve multiplicar pelo coeficiente de majoração que a norma estabelece. E automaticamente, essa solicitação de projeto, ela deve ser inferior à resistência do projeto, tá? Então, a resistência do projeto, essa parte da fórmula aqui, não é assunto das ações de segurança, tá? Você tem que se apegar a isso aqui. Lembrando que isso aqui, que é o que a gente vai estar colocando em pauta na aula de hoje, que é a solicitação de projeto, ela tem que ser inferior à resistência do meu projeto, tá? Então, aqui de novo, tá? A resistência do projeto ela tem que ser maior ou igual à solicitação do projeto, tá? Para isso, o método dos estados limites, eles abordam as combinações de solicitações, tá? Define-se os seguintes tipos de combinação. De ações para verificação dos estados limites últimos. A combinação normal, a combinação de construção, a combinação normal é a combinação que inclui todas as ações decorrentes do uso previsto na estrutura. A combinação de construção é a combinação que considera as ações que podem promover algum estado limite último na fase de construção da estrutura, tá? Voltando aqui. E para o cálculo, né, da solicitação de projeto, as ações elas devem ser combinadas de forma a expressar as ações mais desfavoráveis para a estrutura durante toda a sua vida útil, tá? As combinações elas servem para isso. Você vai combinar as ações, para cada ação vai ter um coeficiente de segurança que a norma estabelece, e aí você vai criar várias combinações, e aquela que se apresentar mais desfavorável, que no caso teria uma solicitação maior de carga, né? Essa que você vai levar em consideração, tá? Essa que você vai levar em consideração para os seus cálculos, e logicamente aquela solicitação ela deve ser menor do que a resistência que a sua estrutura tem, tá? As combinações ainda podem ser de combinação especial, combinação excepcional, e a combinação especial é a combinação que inclui ações variáveis especiais, cujo efeito tem magnitude maior que os efeitos das ações de uma combinação normal,
E a excepcional é a combinação que inclui ações excepcionais, as quais podem produzir efeitos catastróficos, tais como explosões, choques de veículo, incêndio e sismos, tá? As combinações normais de ações para estados limites últimos são escritas em função dos valores característicos das ações permanentes G e variáveis Q, tá? Então, as ações permanentes, elas são identificadas pela letra G e as ações variáveis pela letra Q, tá? Aqui nós temos que temos as combinações que são feitas, tá? Então, a solicitação de projeto, ela vai ser o quê? Igual ao somatório, tá? Vocês podem ver que estão somando aqui todas as combinações, ó. As ações permanentes, G, é multiplicada por um coeficiente de segurança, tá? E as ações variáveis Q também, ó. Então, você soma, tá? E pode acontecer, então, de ter uma situação excepcional, tá? E você vai somar ela também na sua combinação, tá? Aqui, ó, onde Q1 é a ação variável de base ou principal, para a combinação estudada. QJ, que é esse QJ aqui, ó, representa as ações variáveis, tá? Que atuam simultaneamente a Q1 e que tem efeito desfavorável, tá? Então, sempre aqui vocês podem ver o PICE, tá? O PICE é sempre utilizado, multiplicado, né? O coeficiente de segurança, que é multiplicado por uma ação variável, tá? Então, você vai fazer várias combinações. Se você tiver 3 ações variáveis num exercício, por exemplo, numa situação, né? Você vai ter 3 ações variáveis. Então, você, na primeira vez, vai pegar uma ação variável A e multiplicar pelo PICE. Na segunda combinação, você vai pegar a ação variável B e multiplicar pelo PICE. E você, na terceira situação, terceira combinação, você vai pegar a variável C e multiplicar pelo PICE também. Então, você vai acabar tendo 3 combinações, pode-se dizer assim. Cada uma dessas variáveis, né, dessas ações variáveis, vai te trazer uma combinação. Se tem 3 variáveis, 3 ações variáveis no exercício, por exemplo, você vai fazer 3 combinações daí. Você já vai saber que vai ter 3 combinações, porque cada uma dessa ação variável vai ser multiplicada pelo PICE. E aí, em cada uma delas, você vai obter um valor, né, de combinação no final. E aí você vai pegar a pior situação, ou seja, a maior solicitação, né, que é a pior situação, e aí você vai validar ela para o seu exercício, tá? Seu valor final. O PICE é o fator de combinação que reduz as ações variáveis para considerar a baixa probabilidade de ocorrência simultânea, tá? É para isso que o PICE serve. Que além de combinar a ação variável, de multiplicar, né, pelo PICE, você também multiplica pelo fator de segurança também, tá? O fator de segurança sempre é multiplicado por todas as variáveis, tá? As combinações últimas de construção e especiais também são escritas como na equação abaixo. No entanto, o valor do PICE 0 pode ser substituído por PICE 2 quando a ação dominante tiver tempo de duração muito curto. Então, você como engenheiro, com o decorrer, né, da sua prática, da sua experiência, você vai ter o feeling, digamos assim, você vai ter o entendimento de quando uma ação ela é ou não dominante, né? De quando ela é ou não de tempo alto, de tempo curto, né? Então, você, com a sua experiência, com o tempo, né, que você vai ter, você vai saber, né, se você, quando utilizar, então, o PICE 0 ou o PICE 2, tá? E aí eu estou falando aqui de PICE, de gama, né, de fator de segurança, e não estou mostrando ainda as tabelas, ó. Aqui são as tabelas que estão, né, abordadas, né, nos livros de estruturas e também nas normas, tá? Aqui nós temos, ó, vamos
explicar aqui como que funciona a leitura dessa tabela aqui, desse quadro. Nós temos ações permanentes e nós temos ações variáveis, tá? Você vai pegar o exercício, por exemplo, e você vai identificar cada uma das ações que são descritas, se elas são permanentes ou se elas são variáveis, tá? Vai vir os dois tipos, tá? Vai vir ações permanentes e vai vir ações variáveis. Daí você vai identificar, essa aqui é tal situação, a situação de ação permanente. Tá. Ela é o quê? Ela é o peso próprio da estrutura? Ela é peso próprio da estrutura pré-moldado? Ela é metálica, né? Ela é peso próprio de estrutura moldada no local? Ela é um peso próprio de elemento construtivo industrializado? E aí você vai identificar aqui se ela é permanente e em que ponto ela se identifica, tá? Daí, vamos supor que ela seja uma ação permanente de peso próprio da estrutura metálica. Aí você vai olhar aqui se ela é de combinação normal, se ela é especial ou de construção, ou se ela é excepcional. E cada tipo aqui, ó, de combinação está descrito aqui, ó. Aí você vai recorrer isso aqui. Se ela é normal, se ela é de construção, se ela é especial, se ela é excepcional, tá? E aí você vai atribuir o valor em cada caso, tá? Normalmente é de combinação normal, tá? Normalmente a gente utiliza essa. Nos nossos exercícios eu coloquei só de situações normais, de combinações normais. Aí vamos supor que tem uma ação do vento lá no exercício, né? Ela fala de uma ação de vento. Aí você vai lembrar que o vento, como eu falei, é uma ação variável. Aí você vai vir aqui, ação variável, e olha aqui, ó, a ação do vento. Daí você vai ter o seu fator de segurança numa combinação normal para a ação do vento, né, de 1,4, tá? Então, você vai saber que o seu coeficiente de segurança para a ação variável de vento, a ser multiplicado pela ação do vento, é de 1,4. E temos o fator de combinação do PIS, tá? E o de redução, que é o PIS 1 e o PIS 2, tá? Então, a gente vai identificar aqui, ó. Aqui, lembrando e frisando mais uma vez, que esses valores aqui são multiplicados pelas ações variáveis somente. Não se multiplica o PIS por ações permanentes, tá? Somente são multiplicados por ações variáveis, tá? Essas ações variáveis, elas podem ser de cargas acidentais de edifício, de vento, de temperatura ou de cargas móveis e seus efeitos dinâmicos. Daí você vai identificar a sua ação variável aqui, onde que ela se encaixa, e aí você vai utilizar, então, né, o fator de combinação, tá? Que é o gama zero. E se você achar necessário, né, com a sua experiência profissional, com o decorrer do tempo, você vai identificar se é necessário usar, então, o fator de redução, que seria o PIS 1 ou o PIS 2, tá? Daí eu trouxe para vocês aqui esse exemplo para vocês interagirem, né, compreenderem melhor o assunto. Olha só, uma diagonal de treliça de telhado está sujeita aos seguintes esforços normais de tração oriundos de diferentes cargas. Daí o exercício deu aqui, ó, o peso próprio da estrutura, tá? Um valor de 1 kN, que é a ação, né? Que são as ações. Vento de sobrepressão, 1,5 kN. Vento de sucção, menos 3 kN. Sobrecarga variável de 0,5 kN. Daí o exercício pede para calcular o esforço normal solicitante de projeto, tá? Daí, o que você vai fazer? Neste caso, as cargas variáveis V1 e V2, que são as ações do vento, não ocorrem simultaneamente. Logo, elas não se combinam, tá? Enquanto uma age, então, assim, elas não ocorrem em simultâneo, né? Então, você não pode incluir as duas situações de vento de sucção sob pressão na mesma combinação. Você não pode fazer isso. Aqui de cara, você já pode ver que teve uma combinação, duas combinações, três combinações, tá? Aqui teve 3 combinações para esse exercício aqui, tá?
Então, nós temos aqui, ó, 1,25 NG. O que é o NG? NG é a ação que o exercício deu aqui de 1 kN, tá? Que é o peso próprio da estrutura. Ela é uma ação permanente, tá? Vamos identificar lá na tabela. Não, desculpa. Vamos identificar o 1,25 na tabela. Ele foi multiplicado pelo peso próprio da treliça, né? Que é a estrutura metálica. Por que que foi 1,25? Olhe bem aqui, ó. Foi multiplicado 1,25. Vamos ver. Ó, tá vendo aqui? O fator de segurança de uma combinação normal com um peso, uma ação permanente de peso próprio de estrutura metálica, 1,25, ó. Por isso foi utilizado aqui 1,25 nessa estrutura. Lembrando que, pessoal, eu esqueci de falar aqui, ó. Vocês podem perceber que há entre parênteses aqui, em cada quadro, em cada valor, o valor 1, entre parênteses. É quando o engenheiro já experiente, ele vê que aquela ação não é tão preocupante, pode-se dizer assim, ela não é tão grave, tá? Então, ele usa um fator de segurança menor, tá? É possível, aborda a norma, ela dá essa brecha, tá? De você utilizar ou 1 ou 1,25, vai depender de cada situação, tá? Voltando aqui ao exercício, nós temos que o NV1, que é o vento de sobrepressão, ele foi multiplicado por 1,4. Lembrando que o vento de sobrepressão, ela é uma ação variável, né? Então, vamos lá na tabela aqui, ó, identificar variável a ação do vento. Então, ó, 1,4, tá vendo? Por isso que foi utilizado 1,4 aqui nesse cálculo aqui, desculpa. E foi somado, né, a 1,5 vezes 0,5 NQ. Nossa, o que será isso aqui, né? Você já olha assim, você assusta. Mas é bem tranquilo isso aqui, pessoal. Não precisa se apavorar. Lembra que uma das ações variáveis deve ser multiplicada pelo PIS? Então, aqui nessa primeira combinação, a sobrecarga variável, que é uma das ações variáveis, né? Nós temos o vento e nós temos a sobrecarga variável, que são ações variáveis. Então, numa primeira combinação, a gente tem que escolher ou uma ou a outra para multiplicar pelo PIS, tá? E nesse exercício aqui, na resolução dele, a sobrecarga variável que foi escolhida primeiro para ser multiplicada pelo fator de combinação PIS zero, tá? Então, primeiro ele foi multiplicado pelo fator de segurança, 1,5. Vamos identificar lá, ele é uma sobrecarga variável. Então, variável, aqui, ó. Efeito de temperatura não é, ação do vento não é. Então, demais ações variáveis, incluindo as decorrentes de uso e ocupação, 1,5. Então, esse 1,5 aqui é esse 1,5 aqui, tá? Que é o fator de segurança, lá da tabela da ação variável. Multiplicado por 0,5, que é o fator de combinação, tá? Então, vamos ver de onde surgiu esse 0,5. Nós já sabemos que é uma carga acidental, né, de edifício. E olha só, locais em que não há predominância de peso e de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo, nem de elevadas concentrações. Ah, professora, como que eu vou saber determinar que logo esse aqui não é o segundo, né, em que permanecem fixos por longos períodos de tempo? Como é que eu vou saber identificar? Quando você estiver elaborando, né, o seu cálculo estrutural, você vai saber, né, identificar mais ao certo. No exercício aqui, pode ser que você possa escolher entre um e o outro, tá? Desde que esteja dentro das cargas, né, acidentais, por exemplo, desde que estejam de acordo com as informações coletadas nos quadros, né? Desde que, por exemplo, aqui, se trata de uma sobrecarga variável, e você vem aqui e pega o coeficiente do vento. Aí não dá, né? Mas dessas cargas acidentais aqui, se você tiver uma informação de que é uma carga acidental, aí você pode escolher, se não tiver especificado no exercício bem detalhadamente o que seria, bem aprofundado, aí você pode escolher um dos três, tá?
Mas, nesse caso aqui, fala que é uma sobrecarga variável, tá? Então, se é uma sobrecarga, eu vou saber que é ou cargas acidentais de edifício ou cargas móveis de efeito dinâmico. Daí eu vou poder identificar melhor o que é aqui nessas ações e vou utilizar o meu PIS 0, tá? Aqui ele usou 0,5, então foi definido então como sendo a carga acidental de edifício, em locais que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo e nem de elevada concentração de pessoas, tá? O 0,5. Daí foi multiplicado, então, por NQ, né? Que é a carga, né? Que é a ação dessa sobrecarga variável, 0,5. Ou seja, aqui é 1,5 vezes 0,5 vezes 0,5, tá? E aqui é 1,4 vezes NV1, que é 1,5. E aqui é 1,25 vezes NG, que vale 1, tá? Então, multiplicando tudo aqui, eu não conferi, tá? Mas provavelmente vai dar isso aqui mesmo, porque isso aqui eu peguei de um livro, tá? Tem que dar 3,87, todo esse cálculo aqui. Então, aqui foi a minha primeira combinação que deu esse valor. Na minha segunda combinação, já é uma solicitação de compressão, tá? Já é uma situação de compressão que eu tenho aqui um valor negativo. Então, sempre vai ter a carga permanente, tá? Vocês podem observar que o NG, ó, que é a carga permanente, aparece em todas as combinações, tá? Agora, as cargas variáveis, aqui, como se trata de uma compressão, apareceu somente o vento de sucção, que é uma variável, tá? E elas não podem ser combinadas com as outras, tá? Nesse caso aqui. Daí, você vai pegar 1,0, que é o valor da carga permanente. Não, 1,0 é aqui essa situação que eu falei para vocês, desculpa, tá? Aqui é esse 1 aqui, tá? Que no vento de sucção já não é uma situação tão crítica, tá? Por isso que foi, então, calculado, utilizado, né, o coeficiente de segurança no valor de 1, tá? E não de 1,25. Daí multiplica por 1 também, né, que é 1 kN, a carga permanente, e você soma com coeficiente de segurança do vento vezes a carga do vento. Ou seja, vai ser 1,4 vezes menos 0,3. Menos 3 kN, tá? Então, a conta aqui é o seguinte. 1 vezes 1 mais 1,4, abre parêntese, multiplicando por menos 3, que vai ser igual a 3,2, tá? Lembrando que eu não calculei nada aqui, tá? Eu não lembrei. Mas provavelmente vai dar esses valores, tá? E aqui da mesma forma, só que nesse caso aqui de cima, a gente multiplicou o PIS, que é o fator de combinação, com a sobrecarga variável. Já na última combinação, nós vamos utilizar o PIS, que é o fator de combinação, agora para o vento de sobrepressão. Lembra quando eu falei que você usa numa combinação o fator de combinação para uma variável, aí você faz outra combinação na qual você usa o fator de combinação para outra variável que ainda não foi combinada com o fator de combinação, tá? Não sei se deu para compreender isso aí. Mas aqui, ó, vamos ver de novo, ó. O NQ foi multiplicado por 0,5, que foi o fator de combinação. Aqui, ele já não vai ser mais multiplicado por 0,5. Ele só vai ser multiplicado pelo fator de segurança. Agora, quem vai ser multiplicado por um fator de combinação, que é essa tabela aqui, tá? É somente o vento de sobrepressão, porque ele até então não foi multiplicado ainda pelo fator de combinação, ele foi multiplicado somente pelo coeficiente de segurança, tá? Por que eu faço isso? Para eu ver a situação mais crítica. Aquela que me trazer um maior valor no final seria a situação mais crítica do meu projeto, né? Então, é a que eu vou usar, né? Eu vou falar que, por exemplo, se eu utilizar aqui 3,26 para o meu cálculo estrutural, falar, esse aqui que eu vou validar, eu vou estar pegando uma situação menos crítica, na qual pode ocorrer a mais crítica, tá?
Se deu como resultado aqui 3,87 e 3,26, são duas situações que podem ocorrer, tá? São duas situações que podem ocorrer na estrutura. Então, se eu pegar 3,26 e validar ele somente ele e levar ele para frente, né, no meu cálculo estrutural, eu não vou estar me resguardando de uma situação que pode acontecer com 3,87, tá? Que se essa aqui acontecer, eu não vou estar preparado, porque eu levei em consideração foi 3,26 kN. Agora, se eu levar para frente no meu cálculo estrutural esse resultado de 3,87, pode 3,26 acontecer que eu vou estar protegida, digamos assim, eu vou estar me resguardando, porque eu peguei o maior valor, tá? O raciocínio é esse. Então, observa-se nesse exemplo uma característica típica de cobertura em aço, por ser uma estrutura leve, a ação do vento de sucção produziu uma reversão nos sinais dos esforços, aqui ó, reversão dos sinais dos esforços devido ao peso próprio, tá? Portanto, a diagonal deverá ser projetada para suportar com segurança os seguintes esforços normais de projeto. De tração, que é o 3,87, não é 3,26, tá? Porque ele foi inferior. E o de compressão que deu menos 3,20, né? Tá 26 livros também erram na hora de digitar, tá, pessoal? É normal. Por isso que existem as revisões, né? As edições novas dos mesmos livros, porque os autores observam algumas informações que foram errôneas e corrigem, tá? Então, aqui o certo é 3,20, tá? Quilonewton, que é a ação de compressão, tá? Aqui nesse exemplo 2, nós temos outro exemplo, bem mais tranquilo. Então, nós temos aqui o coeficiente de combinação de uma sobrecarga X, que foi dada no exercício, e o coeficiente de combinação do vento, né, que foi já tirado da tabela, né, já foi extraído da tabela, aqui para ficar mais fácil essas informações. E aí, foram jogadas aqui os cálculos, ó. Aí eu obtive aqui na combinação 1, 1.379 kN e na combinação 2 deu 1.490 kN. Lembrando que primeiro eu combino com o PIS 0 a sobrecarga e na segunda combinação eu combino o PIS 0 com o vento, tá? Primeiro eu faço com uma, depois eu faço com a outra. Se tivesse mais uma ação variável aqui, eu teria mais uma outra combinação, tá? Lembrando que a permanente sempre permanece, tá? A ação permanente sempre é calculada, sempre é inclusa na contagem, no cálculo, tá? E aí você vai pegar o maior resultado e vai validar para o seu projeto, tá? Estrutural, para você, assim, ter a sua segurança, a sua garantia de segurança, tá? Então, é isso, pessoal. Estou disponível no WhatsApp, tá? Eu vou postar esse material lá na plataforma SEI, para vocês terem acesso. Estudem isso aqui, que eu vou passar uma atividade e eu espero que vocês consigam desenvolver esse exercício. Caso não seja fácil, se sinta dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Uma boa semana a todos e até a próxima aula.